Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Nossos intrépidos comentaristas já estão por aqui. Boa tarde, Cadu Doné. Tudo bem, Cadu? Tudo bom, e você? Que elegância, hein? Ah, igual você, né? Eu nem tanto. Só que o meu é comprado em loja, né? Eu não mando fazer, né? O meu até não foi muito caro, não. Caro foi a passagem para ela buscar. Júnior Brasil, boa tarde, Brasil. Ô, Brasil, você Homem do povo vestido de maneira simplória, perto de Você tamanho e elegância. A camisa do Rei do Camarote é verde. Você tá Mas é vendo? shopping oi, entendeu? Tudo Muito bem. aqui. Dimara Oliveira, tudo bem, Dimara? Boa tarde. Que elegância também, Dimara. Também. Muito bem. Olha aqui, deixa eu falar aqui da promoção. Mostra aqui, ô Pisquila. Promoção desta semana do Parque Guanabara. Responda no Twitter, @os donos da bola, MG. Quem você acha que foi o melhor em campo no jogo do Cruzeiro, hein? Você concorre a R$120 em Divercates para brincar no mais tradicional parque de Belo Horizonte. Você pode conferir o Mistério da Monga Origem, que é uma atração à parte, não está incluída nos ingressos da promoção dos Divercates, ok? O Mistério da Monga Origem é uma atração nova que explica como tudo começou, de onde veio o Júnior Brasil. Não tem nada a ver com aquela antiga monga que tinha lá no próprio Parque Guanabara, ok? Aquela lá era o Genta que está trabalhando com a gente aqui agora. O Mistério da Monga Origem é no Parque Guanabara, arrepios para toda a família. A produção entrará em contato na próxima quarta-feira com o vencedor da promoção. Portanto, participe pelo Twitter, os donos da bola, MG, @os donos da bola, MG. Olha aqui, e não foi só o Cruzeiro que fez bonito, não. A torcida celeste deu um verdadeiro show antes, durante e depois do jogo. E você, torcedor do Cruzeiro, confere tudo agora, mais uma vez, aqui nos Donos da Bola. Um carnaval fora de época nos arredores do Mineirão. Amor marcado no rosto, nas costas, no cabelo. Cruzeirenses cada dia mais loucos da cabeça. E para ver o tri não é preciso mágica. A taça já está nas mãos dos cruzeirenses. Estava impossível conter o grito. O que dizer da chegada do ônibus do Cruzeiro? Foi difícil passar pelos torcedores, olha aí. Fanatismo, paixão, euforia, todos os sentimentos misturados. Se a festa do lado de fora do Mineirão foi grande, aqui dentro foi ainda maior. Quase 60 mil cruzeirenses eufóricos. E as arquibancadas coloridas de azul, de branco e também de amarelo. Estrelas amarelas espalhadas pelas arquibancadas, acompanhadas, é claro, pelas taças e pelas faixas. É a certeza do tri, que vale até pedido de casamento. Faz Everton Ribeiro ser o melhor dos melhores. Mas o jogo teve a parte dramática também. As belas defesas do Fábio refletiam em tensão. Roer unha é normal, sem problemas. O grito na hora do gol do Borges supera qualquer tensão. Os xingamentos continuaram com a pressão gremista no segundo tempo. Mas o William entrou e explodiu o Mineirão com o segundo gol. E hoje eu fiz o gol aí para poder homenagear o torcedor. Torcedores emocionados. E ainda deu tempo para Ricardo Goulart fazer a loucura, tomar conta também das arquibancadas. Incrível. Tem nada melhor que isso aqui, é só aproveitar muito. A festa se estendeu pelas ruas de BH. Milhares de cruzeirenses foram comemorar a vitória na Praça da Estação. Sentimento de alegria. Se matematicamente o título ainda não é do Cruzeiro, a torcida já tem a certeza do tri. Muito bem, uma festa simplesmente sensacional, que começou antes do jogo, foi durante todo o jogo e depois também ela seguiu. Mas essa festa deve se estender para quarta-feira também, no jogo do Cruzeiro, lá em Salvador. Agora, antes da gente passar para os nossos comentaristas aqui, os caras todos estão doidos para falar, de Mara também, só um detalhe rápido aqui. A torcida merece demais
Não é? Todo mundo merece, os jogadores merecem, mas, na minha avaliação, 2 pessoas merecem mais. O Fábio, por tudo que representa, e aí agora vem um título para coroar quem corneta. Ah, mas não ganhou nada, agora ganhou. Então agora, além de um baita goleiro, e mostrou ontem mais uma vez, agora tem um título também para coroar essa estada dele no Cruzeiro até aqui. Além disso, eu vou enaltecer aqui o trabalho do Marcelo Oliveira. Eu fui um dos críticos, inclusive falei isso aqui com ele, quando ele veio ainda no Instinto Golaçô. Depois entrevistamos ele aqui nos Donos da Bola. Falei, Marcelo, na oportunidade eu fui contra, porque eu não entendia que o Cruzeiro, pelo que o Alexandre Matos passava para a gente aqui, né, fosse dar essa condição que deu ao Marcelo Oliveira. Então eu fui contra. E hoje eu dou uma mão à palmatória. Fez um trabalho excepcional. E não é por acaso. Muita gente às vezes diz que não, é porque montou um time muito bom. Óbvio, teve o dedo dele também. Mas pelo 3º ano consecutivo, ele faz boas campanhas. Ou fez mais uma, pelo 3º ano consecutivo, mais uma boa campanha, 2 com o Coritiba, agora com o Cruzeiro, e coroado com o título. No Coritiba ele chegou a 2 finais de Copa do Brasil, deu um padrão ao Coritiba excepcional e deu ao Cruzeiro também um padrão excepcional. Então, para mim, Fábio e Marcelo Oliveira merecem muito, muito mesmo toda essa vibração em cima desse título excepcional. Dimara Oliveira, boa tarde. Que festa, que título e que futebol o Cruzeiro joga, Dimara? E muito merecido, né? A gente falava hoje, inclusive na Esportes FM, dessa vocação do Cruzeiro. Eu acho que o Marcelo foi extremamente vencedor na forma de jogar do Cruzeiro, que é quem busca o ataque, pode até sofrer, né? Mas mostrou efetivamente que é um time para frente. A gente já teve tantos campeonatos aí, com o próprio São Paulo, né, achando que era o máximo e era um time defensivista. E o Marcelo não teve medo de expor o cargo, de expor a história, não jogou com regulamento, jogou com a força de um futebol que é ofensivo. O Cruzeiro mereceu tudo pela forma de jogar. E outro, dentro da linha do Everton, que merece demais esse título, é o presidente Gilvande Pinto Tavares. Porque eu acho que ele teve a humildade de entender e deixar com que a direção de futebol e o Marcelo trabalhassem esse time, né? Ele tinha as dificuldades de quem estava chegando como administrador de futebol naquele momento, ele era o jurídico do Cruzeiro e ele teve essa visão de deixar com que eles trabalhassem. Acho que isso foi fantástico. Então, coroa um trabalho todo. E é campeão sim, gente. A gente brincava ontem que se o árbitro apitar na quarta-feira já é campeão. Então já é campeão. E parabéns pro Cruzeiro, é um super título. A linha vai ser essa mesmo, né? Na quarta-feira, quando o árbitro apita o árbitro, bola rolando no Barradão, é campeão, Cruzeiro. Olha o Borges aí, ficou doidão depois da pancada, o Júnior Brasil. De repente ele se ligou, foi gol, Borges. Aí ele aí, ó, aí ele rodando aí, ó. Foi importante, né, Brasil? Muito criticado também durante a temporada, mas no momento em que o time mais precisou dele, ele esteve ali para ser decisivo. E eu entendo, não que seja a última temporada do Borges, mas talvez possa ter sido a grande temporada dos últimos tempos, né, do Borges, da carreira do Borges, porque coroar com um título e gols decisivos numa reta final de Brasileiro é sempre para ser festejado, não é, Brasil? Fala que o povo tá ouvindo, Brasil! Sem dúvida, grande abraço a todos, mas eu acredito que, olha, ano que vem com a Libertadores tem lenha ainda para o Borges queimar e ele mostrar ainda a importância dele. Vocês foram muito felizes nessas análises, falando do Marcelo Oliveira. Em nenhum momento todas as críticas foram feitas com relação à competência do Marcelo. A gente criticava o contexto que ele vinha. Sim. E o Cruzeiro naquele momento muito tímido ainda nas pretensões. E aí o Cruzeiro mudou, fez uma guinada de 180 graus, resolveu investir, resolveu pensar muito grande. Isso foi feito. E na somatória de todo mundo que vocês falaram, sem dúvida o Fábio, um grande injustiçado pela seleção brasileira, para mim é o melhor goleiro do Brasil. Quando vocês falam também do Dr. Gilvan, ele parou de falar, ele delegou e aí deu poder a quem é o cara que estava com pique, com gás, com tesão e competente, o Alexandre Matos, o cara que teve o grande mérito das negociações. E o Cruzeiro buscou gente como um Dagoberto, que vinha de um momento não muito legal no Sul e brilhou aqui, foi importante. Então, uma soma de fatores e toda essa soma conspirou para o Cruzeiro ter sobrado. E aí, alguém quer desmerecer o título? Baita sacanagem. O campeonato foi sensacional. A diferença é que o Cruzeiro sobrou
E sobrou muito. No interior eles falam sacanação. Sacanação? É, no interior. E sabe lá na minha querida Coromandel o que eles falam? O quê? Tem base. É, rapaz. Ô, Cadu, já que a gente citou o Marcelo, eu quero que você... Eu vou oferecer a você a condição de comentar o que disse o Marcelo Oliveira também depois do jogo. Porque, na minha opinião, e ele vai dizer aí, ele passou por cima da desconfiança de muitos torcedores e de muita gente da imprensa, inclusive a minha desconfiança. Veja aí o Marcelo Oliveira. Eu não vim para o Cruzeiro porque tenho conhecidos no Cruzeiro. Não vim para o Cruzeiro porque um empresário forte me indicou para o Cruzeiro. Eu não tenho padrinho, eu tenho amigos na imprensa de Minas, mas nunca liguei para ninguém para me dar força nesse sentido. Eu vim para o Cruzeiro pelo grande trabalho que a gente fez há 2 anos no Curitiba, pela referência profissional. Então, pensei, se depende do meu trabalho, eu vou trabalhar e mostrar que eu tenho capacidade de ser técnico aqui. Mostrou que tem capacidade de ser técnico e técnico campeão acima de tudo. Cadu Doné, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Ele merece todos os elogios. O Marcelo é um técnico que tem todas as qualidades. Muitas vezes a gente tem mania de rotular os treinadores. Ah, esse é o tático, esse é o estrategista, esse é o motivacional, esse é o cara do vestiário. Eu acho isso meio bobagem e o Marcelo é o cara que tem um pouquinho de tudo. Ele tem o lado humano, ele sabe lidar com jogadores, sabe lidar com o grupo, trazer a galera pro lado dele, tem o lado tático, o lado da estratégica e nessa linha, como a Edmara disse, joga de uma forma ofensiva que agrada todo mundo e ao mesmo tempo eficiente e para completar, para fechar o pacote com chave de ouro, é um cara muito humilde que vai bem nas entrevistas, que é uma coisa que, bem ou mal, ajuda muito. Porque, indiretamente, quando o cara é arrogante, acaba falando uma coisa a mais, o grupo acaba sendo prejudicado, é criado um clima no clube, então pode parecer bobeira, mas não é não. Quando o técnico é boa praça, é humilde, também é muito importante. Então o Marcelo está de parabéns, como o Júnior falou, os questionamentos nunca foram com relação à pessoa dele, nunca foram com relação ao profissional que ele é. Era um momento do Cruzeiro, opinião pessoal dos jornalistas, de entenderem que o Marcelo talvez não fosse a melhor opção para aquele momento e hoje todo mundo reconhece que não era isso, que ele era sim uma boa opção para qualquer momento, porque ele tem muita qualidade. Então é isso, merece todo o título. Vocês citaram esses 3 destaques, digamos assim, o Marcelo, o Fábio e o Givan, vocês estão corretíssimos nisso. E o Alexandre Matos também. Eu até citei na minha coluna que sai amanhã, os 4 estão completando com o Alexandre Matos. Eu acho que essa parceria, Everton, de um presidente ambicioso, honesto, do bem, que quer investir, sabe utilizar o dinheiro e contrata um cara do futebol, antenado, que quer contratar, sabe quem buscar, isso é uma parceria que não tem muito erro. Isso faz muito sucesso. Então, essa dupla me agradou muito. Então, por isso que eu citei os 4 na minha coluna. O Marcelo, o Gilvan, o Fábio e o Alexandre Matos. Agora fica... E olha que eu citei aqui sem saber o que você havia colocado na coluna. Foi uma grande coincidência. E aqui vai uma opinião para a diretoria do Cruzeiro. Não mexa no time. Não mexa. Porque o conjunto, a tendência é que esse time melhore ainda mais mantendo o conjunto. Mas, se de repente as propostas pintarem e alguns jogadores saírem, e aí alterações, mexidas pontuais, não mudam a característica. Mas evitem de mexer muito nesse time. Porque o time é bom e a tendência é que esse bom time, pegando o conjunto, ainda assim, ou ainda melhore muito mais. E o Fábio é sensacional, mais uma vez. Nossa. Espetacular esse goleiro Fábio, viu? Um grande cara também. Olha aqui, ontem depois do jogo a gente viu a volta olímpica, os jogadores festejando, o Marcelo com discurso comedido. Eu tive informação que o Paulão Caveirão e o Ceará não participaram da festa? Paulão Caveirão. Só o Paulão, né? O Ceará sim. Paulão Caveirão não participou, isso. Mas não acredito que tenha sido, sinceramente, problema... Ele optou por ir para o vestiário do Grêmio. Ficou conversando no vestiário do Grêmio. Isso. Lembrando que ele teve lá. Eu não sei se foi o Felipe Junqueira que disse hoje pela manhã, na Band News, não é? Olha as imagens aí da festa do Cruzeiro. Mas eu imagino até o Paulão Caveirão, que é ídolo lá da torcida do Grêmio, né, vendo aquela defesa do Grêmio jogar e deve ter pensado, nossa, eu sou titular desse time. Ainda mais com 3 zagueiros, né? Tem uma vaga pra mim ali, né? Não vejo, às vezes, nenhum problema. O cara foi lá e tal. Mas vocês estão falando da festa que aconteceu em campo. Ele deixou, ele trocou de roupa de imediato, foi pro vestiário do Grêmio e ficou conversando lá. São essas as informações. Exatamente, o Juvencio está acabando de me passar isso aqui. Exatamente. O Paulão Caveirão. Uma opção dele, lembrando que ele tem essa relação toda com o Grêmio, ele estava nesse time, nesse grupo, é ídolo lá. Tanto que o Grêmio entrou na disputa com o próprio Cruzeiro quando ele veio para cá, é bom lembrar sempre disso. E aí ele não foi titular em nenhum jogo nesse campeonato. E aí bate naquela informação até que eu havia dito aqui no programa,
que ele não lidou bem com a situação dele, ficou um pouco a par desse contexto, e o exemplo foi o Léo. O Léo perseverou, batalhou, lutou, teve a oportunidade, e o Paulão não. Num dado momento. O contrato dele acaba agora, né, Brasil? Sabe, mas poderia estar ficando, por isso não tinha problema nenhum. Mas meu contrato tá acabando. Era um cara que poderia ficar aí no grupo com toda tranquilidade. Agora, só o Filipão, da mesma forma, Mano Menezes, são os caras que não sabem, ou tem algum problema de audição, algum problema de visão, ou são... sabe aquela coisa do burro quando empaca? É tipo isso, porque só os caras que não enxergam que o Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Mas aí você pôs dois. Não, vamos combinar que não são só os dois, não. Essa história de treinador que não leva quem tá lá na seleção é ele. Não, o Filipão é um burro empacado. Não, mas ele não reconhece. Você citou o Mano também. Você citou o Mano também. Você tem razão. Mas é porque vem de antes mesmo. Mas dois tiveram a chance de mudar isso e não mudar. Burro empacado. Eu já tô em uma, gente, que pra mim tem alguma coisa, entendeu? Pra mim tem alguma coisa que a gente não sabe. Pode não ser alguma coisa gigantesca. Em termos de história, se é algum histórico do Fábio. Mas, de qualquer forma, Cadu, e o próprio Fábio admite isso, ele mudou muito nos últimos anos, né? Esse fato da carreira dele ter dado esse pique todo, depois daquela história, daquele clássico, do olhar pra trás, aquela história toda, e ele mudou por completo, ele mesmo já admitiu que ele mudou. Então, por que as pessoas não aceitam que ele mudou e fazem essa convocação? Não, e quando eu digo que tem alguma coisa de Mário, não é nenhuma mega briga, algum problema de cara, não é isso, mas às vezes o mal entendido que acontece na trajetória do cara, um disse-me-disse, aí fica com uma imagem não muito boa dentro de algum lugar, às vezes injusta. Eu acho que tem alguma coisa de explicação. Pelo brasileiro, então convoca o cara pelo brasileiro também, seja coerente. Não, mas pelo brasileiro, pelo Libertadores de 2009, brasileiro de 2010, 2011, 2012. Se eles não reconhecerem validaram isso lá atrás, agora esse ano é hora de você reconhecer o mesmo critério que foi adotado pelo Cavalieri. Mas tem uns 10 técnicos que passaram aí que não levaram. E a tendência... Não tira o demérito do Filipão agora, não. Era hora dele mostrar que ele é mais competente que os outros e não é só ficar fazendo bravata, não. E nessa ele está devendo. E a tendência é de que o goleiro com o avançar da idade vai ficando cada vez melhor, não é? Olha aqui, agora é hora daquela dica de campeão. E você que tem mais de 18 anos, pode comprar seu carro zerinho a partir de R$ 383 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 13 por dia, com toda a linha Chevrolet, com garantia de fábrica, e é só com o Brasil. É ou não é? Ligue agora e consulte pelo 3003-4443. E olha que moleza. Quem comprar hoje vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana, mas basta você ligar então, 3003-4443. Imagina você aí de carro novo, gastando menos de R$ 13 por dia e com R$25 mil nas mãos. Para gastar como quiser, você não vai perder. Vai, ligue nesse minuto pelo 3003 ou para o 3003-4443, porque o seu Chevrolet tem parcelas de R$ 383 e tudo isso só não Brasil. 3003-4443. O possante já está velhinho? Com R$ 13 por dia, você fica tranquilo de carro zero. Atenção, você que é autônomo, você que tem uma empresa, vocês sabem como é ter um carro e a importância de ter um carro novo para aumentar sua produtividade. Pensando nisso, criamos planos na medida certa para você e para sua empresa. Pessoal, o Marquinhos, ele me ligou hoje mais cedo e não é papo furado não, ligou mesmo. Ele ligou mais cedo e falou que somente hoje, os 10 primeiros que fecharem contrato ainda levam a camisa do seu time do coração. Então, ainda você que está aí vibrando com o título do Cruzeiro, ainda pode levar uma camisa. É só ligar 3003-4443, fazer um plano e sair de camisa, ok? Não deixe sua outra paixão para os 45 do segundo tempo. Aproveite o seu 13º e conquiste o seu novo carro agora com o Consórcio Nacional Chevrolet Brasil. Ligue e agende a sua visita. Anote aí, 3003-4443, é Chevrolet, é um Brasil, Zil, e agora vamos voltar a falar, porque após o apito final, muita festa no Mineirão, e é claro que você vê também, e principalmente aqui nos Donos da Bola, veja aí. Criado, formado aqui na base, e agora, logo meu segundo brasileiro, segundo ano de profissional, sendo coroado com um título dessa expressão. Ficar marcado na história, cravado. Só quem está aqui dentro de campo, só quem está aqui no Mineirão para poder explicar. Fica até sem palavras também. Só agradecer a Deus por tudo, por esse momento maravilhoso. Vai comemorar então? Com certeza! Valeu! Ô William, respeita o moço? De uma forma que a gente brinca aí, né? Eu não tive a oportunidade de fazer o gol depois que isso pegou mesmo. E hoje eu fiz o gol aí para poder homenagear o torcedor. A minha esposa que está grávida de mais uma princesa aí.
e toda a minha família, todas as pessoas que estão ao meu lado. Acho que valeu o empenho, a alegria de todo. O jogo de hoje, tá, Roberto? Homem, gol! É tricampeão, tricampeão, Infelizmente, alguns pensam que você é responsável por todas as coisas negativas, né? E esquecem as coisas positivas que você fez. Mas isso aí nunca foi nenhuma pedra no meu caminho. Tive grandes campeonatos, não conquistei, mas não faltou empenho, dedicação em honrar a camisa do Cruzeiro. Eu vou correr por vocês sempre! Não tenha dúvida, torcida maravilhosa, não tem como não prestigiar. Só teste de palavras mesmo. Todo mundo tá de parabéns mais uma vez. E essa torcida aqui tá de maravilha, tá de parabéns e infelizmente era para ter comemorado, ter dado esse grito hoje mesmo, mas o nosso time tá de parabéns mais uma vez, mostrando a nossa força aqui no Meirão. E o próximo jogo a gente tá gritando campeão, não tenha dúvida. O que simboliza muito bem essa conquista também é esse cara aí. Né? Porque veio como mais uma contratação. Aí de repente o cara toma conta do meio-campo do Cruzeiro. É um leão ali à frente daquela defesa, que já é muito boa, né? Com o Bruno Rodrigo e com o Dedé. O Léo não comprometeu, jogou arroz com feijão, não comprometeu. Foi importante também nessa reta final. Mas o Newton dá uma tranquilidade para essa defesa do Cruzeiro, que é algo excepcional. O cara que joga com o coração, o cara que se doa. Né? E isso é importante, né, Brasil? Demais. Nada melhor do que ter esse tipo de jogador no elenco. Olha, tem um detalhe. Nesse time do Cruzeiro, a gente não viu nenhum jogador descompromissado. Aquele jogador que não tá nem Sim. aí, que não se envolve. Isso a gente viu em todos. Não teve isso. Agora, um detalhe. Você pega o Newton. É um cara que o Cruzeiro precisava. Um cara apaixonado, que põe a alma, joga com a injeção, infiltrado ali para aliviar a dor, para jogar. Então isso é importante, ainda dá esperança para a gente que gosta de futebol, de ver um cara que ainda tem tesão, tem amor, tem comprometimento, não está ali só a circunstância, não. Isso é muito bacana. Legal também ver o Dagoberto e o Borges, um valorizando o outro. E legal também ver o Lucas Silva, que numa hora dessa, o seu Celso Roth tem que mandar uma foto para ele, por tudo que esse menino fez. E só o seu Celso Roth, que não conseguiu enxergar o potencial desse menino, queimou, com todo respeito que o Celso merece, não enxergou o Lucas Cândido. E é um menino que está aí sobrando, despontando para ser a revelação. É o Lucas Silva. Lucas Cândido não ia enxergar também, os não. dois. Lucas Cândido lá, Lucas Silva aqui, para enxergar o talento desse menino, o Lucas Silva. Então o Celso não conseguiu enxergar. O menino que está brilhando aí não é de hoje, quase que ele some em função do que o Celso fez com ele. E aí é sempre bom enaltecer, porque quando a gente erra, os caras esculhambam com a gente, né? Mas quando acerta também, o Lucas Silva, ele não era nem relacionado, e a gente dizia aqui. A gente cobrava aqui. Ó, esse menino joga muito, esse menino, São Paulo tá de olho nesse menino joga muito e tal. Aí mostrou que realmente joga. E joga mesmo. Ele é um baita de um volante, e ele tem uma vantagem que muitos times têm volantes que são muito bons de contenção, mas não sabem subir, ele sobe muito bem. Não. Qualidade no passe, lança bem, bate falta, bate de meia distância, ele é bom jogador. O Júnior falou de mandar a foto dele pro Celso Roth. Eu acho que o legal, Júnior, é você mandar um vídeo só com as inversões de bola. Ele tem outras virtudes também, Cadu, mas só com aqueles lançamentos longos que param no peito do cara que tá a 50 metros dele. É impressionante como que ele faz isso. Quem ouviu o jogo na Band News vai saber exatamente do que eu estou falando. Ontem, durante a transmissão, eu disse, a hora que ele errou o primeiro passe, eu comentei com a Edmar, foi o primeiro passe com 30, 25 do segundo tempo, o primeiro passe errado do Lucas Silva. Ele acertou 58 passes no jogo e errou um. Aí você vai dizer que esse cara não joga muito. E outra coisa, passes difíceis, né, Edmar? Né, e aí a gente tem que ressaltar, e a gente ressaltou o tempo inteiro o Lucas Silva e o Newton, por quê? Ontem, como a marcação era muito forte, ele chamava a atenção o tempo inteiro, falava, gente, vocês têm que chegar perto. O Lucas Silva e o Newton faziam isso. Então, quer dizer, além de todas essas virtudes, de serem de grupo... Do outro lado, 3 zagueiros, 3 volantes, para marcar, para fazer o que os dois estão ali fazendo. E você vê que, além de tudo isso, eles ainda têm essa noção de jogo. Olha a importância que você tem. O Lucas, gente, ele é um menino. A saída de bola dele, ele empurra o Cruzeiro pra frente. Excepcional. Fantástico, fantástico. Pra mim, ontem, Fábio e o Lucas foram os melhores jogadores. Gostei muito do Dagoberto também. Agora eu vou perguntar uma coisa, rapidamente eu gostaria da resposta de vocês. Por que o Cruzeiro fez essa campanha?
Por quê? Porque foi muita qualidade dos homens de frente, movimentação, velocidade, qualidade individual. O que, na opinião de vocês, pesou mais? É difícil falar. O que pesou mais para mim foi a ambição da diretoria. Contratar jogador bom. Não tem muito segredo. Contratar jogador time bom, bom ganha. técnico bom. Claro, tem outros times bons, você vai ficar ali na competição. Um outro detalhe pode decidir favorável ao seu time. Agora, para mim, se tiver que escolher uma coisa, não tem muito mistério, inventar alguma coisa tática. Não, o time é bom, o elenco é bom, o segredo é esse. É isso mesmo, Brasil? É isso mesmo. Até falando de coluna, como você falou, a minha coluna aponta isso, porque não é uma coisa. De amanhã no jornal O Metro, eu aponto 10 mandamentos. Não dá para você pegar um. Mas um aspecto eu entendo que é muito importante. O Cruzeiro, mesmo tendo jogadores de qualidade, jogadores de expressão, jogadores de nome, prevaleceu o conjunto. Isso é muito importante. E uma outra coisa que a gente vem falando e está ruindo por terra ainda bem. E o Marcelo é um cara que teve Barbatana de professor, Tele Santana, que era um cara que colocava o time para frente. Você, para ser campeão, você não precisa ter a melhor defesa. Você pode ser campeão jogando para frente. Isso é importante. E aí entra banco e grupo. Um grupo como o Cruzeiro teve. O Cruzeiro investiu, gastou mais, mas foi um grupo com mais de 30 jogadores. Para ser campeão brasileiro, precisa disso. Dimara, o Alexandre Matos, ele era um dos mais contentes. Claro, também foi questionado, né? No primeiro ano de trabalho no Cruzeiro. O diretor de futebol do Cruzeiro falou sobre a conquista e o apoio do torcedor. Veja aí. Acho que o Cruzeiro, nós tínhamos uma obrigação que era devolver a dignidade para o torcedor. E o que a gente vê hoje aqui é a dignidade, é o sorriso no rosto. É o que precisávamos fazer o mais rápido possível. É um time acostumado a vencer, é um time que tem uma história vitoriosa. E a gente trabalhou muito para isso. Falta ainda coroar, né, com o título, que ainda não veio. Mas sem dúvida que virá. Ô, Alexandre, falta nada não, campeão. Tem um mês que o Cruzeiro é campeão. Ô, Dimara, Alexandre Matos, agora vamos falar dos erros cometidos. As críticas vieram aqui. Agora com os acertos. E aí, Dimara? A gente acompanhou, né, muito de perto o trabalho do Alexandre Matos, desde que ele começou no Cruzeiro, na história da Esportes FM, depois na Band News, aqui nos Donos da Bola. A gente acompanhou muito de perto essa ascensão dele, a maturidade que ele foi ganhando como diretor de futebol. Ousadia. Gente, não é brincadeira, é um cargo muito difícil, é um cargo que você precisa ser atendido por todos os empresários, você tem que ser atendido por todos os presidentes de clube, você tem que ser atendido por todo mundo e você se fazer conhecer, você se impor num mercado como esse, você tem que ter muita competência e muita paciência. E o Alexandre teve muita paciência. Não faltaram os nãos, não faltaram os... Você acha que você está falando com quem? Isso aconteceu com o Alexandre e ele teve a humildade de entender que as pessoas realmente não sabiam que ele estava nesse cargo tão importante, uma equipe tão importante como era o Cruzeiro, e ele teve essa aceitação e mostrou para todo mundo: eu agora sou o Alexandre Matos, eu sou o diretor de futebol do Cruzeiro. Não é à toa que está concorrendo junto com o Eduardo Maluf ao prêmio de melhor executivo de futebol brasileiro. Você vê a importância que tem e como ele chegou rápido nessa situação, porque acho que ele teve a humildade de entender isso. Eu assisti a uma entrevista do Alex que hoje está no Coritiba, que é ídolo da torcida cruzeirense, num programa do Sport TV, Passa a Tarde. Arena Sport TV. Arena Sport TV, e o Alex disse, inclusive, aquele rapaz do Cruzeiro lá me ligou e tal. Prazer, Alex. O rapaz se chama Alexandre Matos, campeão brasileiro. Alex, olha aqui, a gente vai para um rápido break, mas é rapidinho, 2 minutos só, na volta, muito mais Cruzeiro. Vamos falar do Galo também, então você não saia daí. 2 minutos, até já.